Perguntinha da enquete. A nossa enquete é uma das maneiras que você conversa diretamente com a gente aqui no estúdio. Você pode fazer isso, tá bom? Mandando então uma mensagem com hashtag sim ou hashtag não para o 12 99716 7989. Quando criança, você reclamava de dor nas pernas ou braços? Hashtag sim, hashtag não. Tenta lembrar aí, porque a Águida estava lembrando e responderia sim, é isso? Totalmente sim. Eu É. sentia muita dor nas pernas, principalmente aqui atrás, gente, na dobra da perna aqui, assim, ó. Por volta de uns 9, 10 anos, e isso me acompanhou por um período longo. E era sempre assim, final de tarde, noite, lembro de estar deitando na cama e eu levantava para reclamar, né? De minha dor. mãe. De dor, gente. Era uma dor, assim, intensa Forte. até, forte. Você e aí teve meu isso, pai... não? Hã? Você Não, teve? eu não tive, mas você teve isso, porque eu acho que é legal o pessoal participar, É. porque quando a Águida compartilhou comigo, eu até me assustei, porque eu nunca tive contato com alguém que tinha... E você acha que era dor de estirão? Meu pai falava, ai, você está crescendo. Olha. É por isso que você sente essa dor. Eu também senti, Águida. Olha. Ele falou pra mim. E você acredita que a Ayla, minha filha, Sente. também tem? Que coisa, eu acho tão Com curioso 5 isso. aninhos, só muda o lugar. Ela tem mais assim aqui na Na panturrilha, frente. mais na parte da frente. Na canela. panturrilha. É. Tá crescendo a canela, tá espichando. Tá espichando. E a bichinha tá, gente. Que bonitinho. Tá ficando altinha, Que magrelinha assim, ó. Pois é, né, gente? Geralmente, quando a criança sente dor, é exatamente isso que a gente relaciona, né? A dor do crescimento. Mas e se for algo além da dor do crescimento? A gente vai trazer essa reflexão, entendendo, né, as duas possibilidades. Então, as crianças, os adolescentes também podem ter doenças reumatológicas e a gente nem pensa nisso. Por isso que hoje a gente está aqui com a médica a doutora Ana Carolina Maia, médica da Vara Infusões, para ajudar a gente a entender a diferença de uma coisa e outra, até para aumentar esse cuidado com os pequenos e adolescentes. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos que estão me assistindo, né? Então, hoje a gente vai desvendar esses mistérios, né, da dor do crescimento. A dor do crescimento em si, ela é conhecida como dor recorrente em membros, né? Popularmente chamada de dor do crescimento. Porque até então as pessoas achavam que tinham relação com o crescimento, né? Com a fase do estirão e na verdade não tem. Então esse termo é erroneamente, né? Não se usa, mas é o que a gente conhece, é o que todo mundo, você aí de casa conhece. Então é um mito falar que a criança está crescendo e por isso que dói. Sim, teoricamente membros. ela não tem relação com o crescimento físico da criança, mas essa dor existe, tá? Ainda não se sabem a causa exata. Alguns estudiosos falam que tem a ver com fadiga muscular, fadiga óssea, por uso mesmo do membro, né? Então essa dor recorrente dos membros, né, que é a dor do crescimento, como é que ela é? Ela acomete crianças dos 3 aos 12 anos de idade, né? Então dá pra gente entender a sua dor, que foi entre os 9, né? E A a partir dos Ailinha 9 também, anos. né? Porque ela tá com quantos anos, Ayla? 5. 5. Ela Você vai vê, já fazer tá seis. dentro da Então, faixa. tem relação, né? Olha. Então, ela acomete geralmente os 2 membros, tá? verdade. Pode acometer um membro, mas é mais comum os membros inferiores. Pode acometer os membros superiores, mas não é comum, tá? E geralmente bem nas localizações que você falou. Acontece na região das coxas, na região das panturrilhas, das canelinhas, né? E a região posterior do joelho. É muito comum. E essa dor acontece principalmente no finzinho da tarde, né? Como você também falou. No fim da tarde, durante a noite e até na madrugada. As crianças, às vezes, elas acordam chorando de dor. Mas o que é curioso nessa história? É que no dia seguinte, essa criança está plena, pulando, brincando, você nem pensa que é a mesma criança. Você fala, não é possível, tem alguma coisa errada aí, né? Mas realmente, porque esse tipo de dor recorrente em membros é considerado uma dor benigna. Tá? Então é isso que os pais têm que saber, que isso não vai causar nenhum prejuízo nem agora e nem futuro para a criança. Tá? Ela é autolimitada. O que significa autolimitada? Ela melhora sozinha e não traz limitação nas atividades diárias. Por exemplo, se a criança dança balé, joga futebol,
faz vôlei, isso não vai atrapalhar no dia seguinte. É uma criança que vai estar assim, meu Deus, não é aquela criança. Tá? Vamos entender uma coisa, doutora, porque interessante, né? Pegando até o caso que a Águida comentou, porque ainda bem que o seu pai já tinha sentido essa dor e, de certa forma, até entendeu a sua dor e até te tranquilizou. Sempre acontece quando tem um pai que teve. Os filhos vão ter, porque pode ter uma situação de um filho ter e o pai não ter tido, porque qual a nossa preocupação? É pai e mãe ver a criança sofrendo, dá até um remédio para a criança, para passar a dor. Aí no dia seguinte a criança está maravilhosa e bem. Aí começa a achar que a criança está inventando. Quer dar aguinha com açúcar, Isso, né? sabe? Realmente, ela tem um fator hereditário, sim. Tá. As literaturas falam que quando os pais teve, os irmãos, a chance é maior da criança ter. Então, isso é real, tá? O que aconteceu com você também, parece até, foi tão real, né? Doutora, tão legal quando ela me contou, não ter gente. conhecido quando eu era criança. Então, assim, e geralmente, o que melhora, né? Melhora o uso de analgésicos comuns, você pode dar para a criança um paracetamol, um dipirona. Então em alguns casos, pode usar anti-inflamatório, mas a gente pede para dar prioridade para os analgésicos comuns e não por muito tempo. E o que ajuda muito são as massagens no local, compressa morna local. Legal. O tratamento é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. Agora, o interessante é a gente saber se realmente é uma dor de crescimento ou não. Doutora, nós vamos fazer o seguinte, então. Tá. Vamos segurar um pouquinho o assunto, porque realmente é interessante. Acho que a gente não trouxe esse tema aqui, né? Para você que tem os seus filhos em casa e também os netos, está aí com os netos também, é interessante a gente entender. Quando a dor é relacionada ao crescimento, a gente já sabe que não é ao crescimento em si, mas é algo que está ali, que pode acontecer. E quando já é uma dor, para os pais ou os avós se preocuparem. Então, no próximo bloco, a gente volta a falar mais sobre isso e a gente deixa claro, sempre aqui, orientações para você com segurança e com credibilidade. A doutora, ela faz parte da Vale Infusões. Vamos dar uma olhadinha no Instagram? Aqui, gente, tem uma gama de especialidades e você pode ter contato com eles de diversas formas. Uma delas é pelo Insta, olha, Vale Infusões, tudo junto. Eles têm unidades em São José dos Campos e também em outras regiões. E aqui tem uma gama de situações e também de assuntos, de temas que a Vale Infusões trata, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar mais sobre reumatismo, sobre problemas reumatológicos nas crianças. O legal é a gente conversar com você, papai e mamãe, que tiverem dúvidas específicas para dor nas crianças, pode mandar no nosso WhatsApp, tá bom? Com hashtag falando nisso, porque hoje a gente sorteia um par de convites para o Cinemark, para quem participar com a gente. Só que as perguntas precisam estar voltadas, é o nosso tema mesmo, que é a dor voltada para as crianças, essa questão dessa dor recorrente no seu adolescente, do estirão. Pode mandar perguntinha que a gente traz para vocês. Ai, que delícia, né, gente? A casa limpa, não tem preço para isso. É uma delícia chegar em casa com esse cheirinho gostoso, né, amiga? Olha só, a gente vai continuar nossa conversa junto à Vale Infusões, trazendo para você informações importantes. Papai, mamãe, vovô, vovó, sobre doenças reumatológicas em crianças. Aliás, você pode participar com a gente, mandando perguntinha, mas também respondendo a nossa enquete de hoje pelo nosso WhatsApp 12 997 167989. A perguntinha, então, que a gente vai deixar para você no próximo bloco, a gente traz o resultado final, é a seguinte. Quando criança, você reclamava de dor nas pernas ou braços? Responda a hashtag sim, hashtag não, e a gente traz para vocês, então, o resultado no próximo bloco. Hoje a nossa entrevistada é a médica reumatologista, a doutora Ana Carolina Maia. A gente aproveitou esse momento, doutora, também para conversar com as pessoas que estavam fazendo compras lá no Açaí Colinas. Então, tem perguntas sobre o assunto de hoje. Legal. Direto do Açaí Colinas, pensando um pouco no crescimento das crianças e dores. A senhora tem netos, né? Tenho netos. O mais velho tem 20, vai fazer 23 anos agora, dia 1º. E tenho mais duas, uma que tá com 16 e a outra com 14. A senhora sabe me dizer se eles tiveram aquele estirão que crescem? Tiveram, deu para perceber, é bem perceptível. Meu neto, então, que sempre foi muito comprido, hoje ele está com 1,92 m, ele teve, assim, dos 10 anos, assim, aos 15, a gente percebeu que ele deu um
Espichou. masticada, espichou. E as minhas netas também. Tá? Vamos entender no estúdio esse estirão, essa espichada que a gente comenta aqui, né? É normal o adolescente ou a criança reclamar de dor nesse momento? Então, existe, né, as fases do estirão e crescer não dói. A dor do crescimento, né, que até a gente alterou esse nome, como eu falei no início, chamada de dor recorrente em membros, não está relacionado com o crescimento, com o estirão do crescimento. Então, crescer não dói. Doutora, no bloco anterior, a gente ia começar a falar sobre as diferenças, né, da dor, essa dor que as crianças sentem, e dores já relacionadas a problemas mais sérios. Como que os pais, os avós que estão vendo a gente, podem diferenciar essa dor? A dor recorrente em membros, ela acontece normalmente, né, no final da tarde, à noite ou até na madrugada. Essa dor pode acontecer uma vez por semana, pode acontecer 3 vezes na semana, ou a criança pode ficar até meses sem essa dor, ou às vezes até anos. Ela acontece dos 3 aos 12 anos de idade, mas não tem uma regra. E geralmente está relacionada quando a criança dormiu mal, quando a criança teve algum estresse emocional, ou fez muita atividade na escolinha, pode esperar que a criança pode ter essa dor. Mas no dia seguinte ela não tem aquela rigidez matinal, né? Porque se a criança tem uma rigidez, o que é rigidez? É que quando a articulação, ela acorda, a articulação ainda está endurecida, difícil de engatar, sabe? Tipo uma bicicleta. Então tem crianças que têm isso, então já é um sinal de alerta. Outra coisa, a criança não tem na dor do crescimento, vou falar assim porque é o termo que todo mundo conhece, então vamos falar, né? Não tem inchaço das articulações, não tem uma hiperemia, aquela vermelhidão local, né? Não tem limitação, a criança não manca, a criança consegue fazer as atividades normais. Então, não tem febre associada, né? Nossa, se é uma criança que tem febre prolongada, né, por mais de 15 dias, sem nenhuma causa aparente, manchas avermelhadas ou arroxeadas pelo corpo. Então, assim, só a dor, né, em si, dor em membros, que melhora durante o dia, a criança está ótima, não tem no que se preocupar. É uma doença benigna e os pais podem ficar tranquilos. Mas quando começa a apresentar limitação, já tem que acender uma luzinha de alerta. E não só pelas doenças reumatológicas, né, gente? A gente tem uma gama de diagnósticos diferenciais, ou seja, a gente tem várias outras, a gente tem as causas ortopédicas que podem causar dor em membros, né? A gente pode até pegar um pouquinho da reumatologia daqui a pouquinho, doutora, e falar os tipos de doenças reumatológicas nas crianças, até como alerta para quem está em casa. Sim. Tem muita participação chegando, obrigado você que está mandando perguntinha para a gente, com o hashtag falando nisso, perguntas voltadas à saúde das crianças, pensando nessa dor do corpo, o estirão, elas entram no programa então também para a doutora responder, como a gente vai comentar aqui, a Rachel, que ela trouxe um depoimento da casa dela aí, que acontece com a filha dela. Obrigado pela participação. Pode mandar com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites do Cinemark. Minha filha de 15 anos reclama muito de dores nas pernas, chegando a chorar. É uma dor insuportável, doutora? Ou não? Então, a dor, né, recorrente em membros pode ser uma dor insuportável, sim. Só um fato importante ali é a idade, né? 15 anos, ela já está passando dessas dores que a gente falou que acontece entre os 13 e os 12 anos de idade, dos 3 aos 13, né? Então, é uma dor, sim, que a criança chora às vezes. Mas, no caso dessa criança, a gente tem que investigar um pouquinho melhor, porque ela já tem 15 anos, né? Então, tem que avaliar a criança como um todo, um exame físico completo, uma história clínica bem relatada, né? Mas tem que ficar atenta, tá? Se tem essas deformidades, se tem essas alterações que a gente citou, aí vale a pena procurar um reumatologista pediátrico. E aí, nada melhor do que você consultar a Vale Infusões. Eles têm, além do Instagram, gente, um site super fácil para você navegar. Inclusive, ali tem um link no verdinho, que se você clicar, vai direto conversar com a Vale Infusões. E aí sim você pode marcar a consulta com um especialista. Como a doutora falou, uma pediatra especialista em doenças reumatológicas para o seu filho, para o seu neto. Então tá aqui, olha, valeinfusões.com.br, tá bom?
E esse é o site deles para vocês. Daqui a pouco a gente volta a falar mais, né, amigo? Pois é, agora a gente vai parar um pouquinho nossa conversa, convido a sua participação. No próximo bloco a gente volta com as suas perguntinhas. Volta falando sobre o nosso assunto aqui no estúdio. Hoje o tema são as doenças reumatológicas, que não afetam só os adultos, né, os idosos. Crianças e adolescentes, gente, também podem sofrer com isso. Por isso que a gente trouxe esse tema aqui, tão interessante e necessário. Você pode ajudar a gente respondendo a enquete para a gente te conhecer mais. Na tela, por favor, a enquete de hoje. Quando criança, você reclamava de dor nas pernas ou nos braços? Vamos dar uma olhada nesse resultado de hoje. Nossa! Muito mais do que a gente esperava. Verdade. Eu tô ali nos 25%. Que coisa, interessante. né? Eu tô no Como assunto necessário. Agradecer a Vale Infusões, que trouxe esse assunto pra gente. Aliás, estamos recebendo a doutora Ana Carolina Maia, que realmente trabalha ali na Vale Infusões, atendendo também toda essa parte de reumatologia pediátrica. Tem uma criança, quer ter uma consulta, já já a gente passa para você o contato certinho, para você cuidar bem do seu filho e da sua filha. Doutora, tem outra perguntinha voltada à questão de dores direto do açaí. Pensar um pouquinho então nessa dor no corpo também, para as crianças, adolescentes e adultos. O seu Roberto está falando que sente dor no corpo. Depois de uma certa idade, você sente a dor no corpo constante. Que já vira algo comum. Já vira algo comum. Então, você tem artrose, tem artrite, você sente dor nas mãos, sente dor nos pés. E o que o senhor faz para essa dor? Nada. Nada. Eu, não, por enquanto, nada. Não está me travando nada. A dor é suportável. Tá bom. Vamos entender sobre isso? Tanto nesse crescimento das crianças, Não na adianta terceira idade. você ficar indo atrás de dor e não resolver o problema. Vamos entender? A gente precisa se acomodar com essa dor? Obrigada pela pergunta. Então, nunca a gente deve se acostumar com uma dor, né? Essa dor pode ser só uma dor benigna, né? A minha especialidade é reumatologia pediátrica, né? Não tenho muitas, costume, né, com os adultos, mas o que eu posso dizer é que realmente a gente nunca deve se acostumar com uma dor e que é importante uma consulta com o reumato adulto para ver, porque existem as artrites reumatoides, né, dos adultos, existe se tem inchaço, se tem limitação, se tem dor, a gente precisa saber se tem alguma alteração significativa que possa ter um diagnóstico. E aí pode ter um tratamento e pode melhorar a qualidade de vida do senhor. Você pode viver muito melhor. Legal. Doutora, vamos falando agora sobre os exames, né? Quais são os exames necessários ou até específicos para ajudar no diagnóstico de doenças reumatológicas, pensando nas crianças? Então, quando a gente fala só de dor recorrente nos membros, né, que é uma dor benigna, geralmente a gente não faz nenhum tipo de exame. Só que se essa criança apresenta alguma daquelas alterações que eu falei, como inchaço, mancha no corpo, queda de cabelo, né, feridas na boca, a criança tem algum sinal de alerta, a gente pode lançar mão de alguns exames, tanto laboratoriais, né, que a gente coleta um hemograma. Nesse hemograma, a gente consegue ver se essa criança tem anemia, se ela tem plaquetas baixas, se ela tem as células de defesa baixas, né? A gente consegue também pedir provas de fase aguda, que a gente fala, que é o VHS, o PCR, para a gente ver se tem alteração inflamatória. E, principalmente, a gente usa muitos autoanticorpos. O mais comum deles é o FAN. O FAN e o fator reumatoide, que vocês já devem ter escutado falar um dia. E os exames de imagem, ressonância, raio-x, tomografia. Aí vai depender do tipo de doença que eu estou procurando. Às vezes biópsia de pele, né? Aí depende do que eu estou buscando. Mas basicamente são esses exames que a gente solicita. Perfeito. No próximo bloco a gente volta só respondendo as suas perguntinhas, tá bom? Lembrando, se você manda perguntinha voltada a esse assunto de dores de crescimento na criança ou também doenças reumatológicas em criança, com o hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Pode mandar então que você vai estar participando. Agora a gente volta a falar, lendo os seus comentários e também perguntas sobre doenças reumatológicas em crianças, e você pode mandar a sua participação também. A gente está aqui com a médica, a doutora Ana Carolina Maia, que é reumatologista, parceira da Vale Infusões. Vamos então às próximas participações, uma pergunta bem interessante.
Quem mandou pra gente, doutora, foi a Paola e ela é de Paraibuna. Ela disse que tem um filho que acorda durante a noite e chora de tanta dor que ele sente na perna. E ele pergunta, né? Ela pergunta se esse tipo de dor é normal. Boa tarde, Paloma. Então, pode ser uma dor normal, né? Se for só uma dor recorrente em membros. Normal, que a gente fala, né? Que não vai trazer prejuízos para essa criança. Porém, é importante avaliar a criança como um todo, examinar a criança, ver se tem outras queixas associadas, porque a gente tem as causas de dor ortopédicas, né, traumas, entorses, a gente tem as infecções virais ou bacterianas, né, a gente tem a fibromialgia, que também é uma doença crônica, que passa de 3 meses, a criança tem uma dor em todo o corpo. Tem a hipermobilidade articular, que é quando a criança tem um aumento da amplitude das articulações. E aí ela pode causar lesões nessas articulações. Tem, né, os tumores, as leucemias. Então, assim, somente por essa queixa que a senhora está falando, né, não tem como eu afirmar que pode ser normal. É importante uma avaliação médica para a gente ter certeza se está tudo bem, tá bom? Interessante essa dor, né? Como ela chama a atenção. Olha que legal. Obrigado, Maribel, por trazer esse depoimento, porque a gente, de alguma forma, começa a entender até melhor essa dor do crescimento, né? Boa tarde, amo o programa. Que bom, a gente fica muito feliz, Maribel. Sobre a dor, meus vizinhos, 2 meninos, gritavam de dor nas pernas. Eram 2 irmãos e a irmã não tinha. Então, eu achava muito estranho. Então, a gente traz esse conhecimento para você em casa e para a gente também, para entender que realmente essa dor é algo muito incômoda e a criança reclama, o adolescente reclama. Né? Essa dor, a dor recorrente em membros, que é a dor do crescimento, ela pode ser uma dor leve, como ela pode ser uma dor extremamente forte, que a criança chega a chorar e a gritar de dor. Então, uma dor que existe. Então, a gente precisa conversar com a criança, conversar com a família, explicar, né, tentar deixar a criança mais calma, porque também está relacionado com o estresse emocional, sono inadequado. Então, assim, é importante saber que é uma doença benigna, se for só isso, né? Toda hora eu gosto de frisar isso, porque a gente não pode simplesmente falar, é isso e ponto. Sendo que a gente tem as doenças reumatológicas, as ortopédicas, as infecciosas e tudo, né? Mas é uma dor forte mesmo. E que pode dar analgésico, né? Massagens. Olha, você pode participar com a gente. Não esqueça de colocar a hashtag falando nisso. Nesse bloco, a gente faz o sorteio ao vivo de um par de convites do Cinemark para você, tá bom? Próxima participação que a gente vai ver é de São José dos Campos, a Tânia que mandou, doutora. E ela escreveu o seguinte: quando era criança, sentia dores nos ossos e meus filhos também sentiam. Isso pode ser hereditário? Beijo para você também, Tânia. Sempre eu volto e falo, depende do diagnóstico, né? Qual o diagnóstico? Se for só a dor recorrente em membros, né? Que é o que a gente está falando, pode ser sim, pode acontecer. Se o pai ou a mãe tem, a criança também pode ter. Olha que interessante, a gente leu agora a pergunta da querida falando de dor nos ossos, e a Nanda aqui de São José dos Campos compartilha a mesma expressão, né? Diz que o filho reclama de dor nas pernas, em média de 6 em 6 meses, diz que dói os ossos. Ela sempre explica que é a dor do crescimento. Essa dor, então, para quem tem, é uma dor como se fosse no osso? Essa é a impressão que dá? Então, aí que a gente tem que saber diferenciar, né? Porque tem os tumores ósseos, quando a dor é mais localizada, né? A gente pensa se tem uma artrite, né? Se tem uma inflamação ali, se é na articulação. Geralmente, a dor do crescimento, ela é uma dor nas coxas, né? Nas panturrilhas, atrás dos joelhos. Então, assim, é que a criança em si, eles não sabem relatar. Até na consulta eles falam, dói a perna. Aí as mães, às vezes, nem sabem. Aí, como na perna, a mãe fala, o osso tá doendo. Então, até isso, a gente precisa ter um jeitinho para saber que tipo é essa dor, né? O que tem associado por trás dessa dor. Olha que legal, mais depoimentos chegando e compartilhando, né, experiências sobre o assunto de hoje. Quem mandou pra gente foi a Simone. Doutora, ela escreveu assim, olha, minha filha sempre reclamou de dores nas pernas. Quando pequena, era exatamente isso que eu ouvia dos médicos, que seria do crescimento. Hoje ela é adulta, já tem 25 anos e a dor continua. O que pode ser? E ela pergunta se é preocupante. Então, ela já passou daquela fase, né, que a gente colocou a idade aqui de crianças e adolescentes. Então, ela já nem é mais adolescente. Então, uma dor, como eu falei também, tem a fibromialgia, né, que a criança tem
eu falo criança porque eu estou tão acostumada só tendo criança, mas o indivíduo em si, ele tem uma dor crônica difusa, né? Que é a dor no corpo inteiro, ele tem pontos dolorosos. A fibromialgia é um dos diagnósticos diferenciais, mas a gente tem outras N doenças. Então, a gente só pode falar se é normal depois de uma investigação completa para essa pessoa. Perfeito. Já a gente vai fazer o nosso sorteio. Só quero enfatizar aqui para você em casa ter um cuidado que realmente você vai ficar tranquilo em relação à sua criança e adolescente com a Vale Infusões. Então, esse é o site valeinfusões.com.br. Pelo site você tem o link para conversar com eles diretamente pelo WhatsApp, marcar a consulta e tirar suas dúvidas. Então pode entrar em contato, o telefone na tela também. Pode deixar mais um pouquinho, Gu, enquanto a gente faz o sorteio para o pessoal anotar. A gente aproveita então para mostrar quem foi o sortudo ou a sortuda que colocou hashtag falando nisso. Será? Quem vai pegar um cineminha nesse feriadão? Maurício. Maurício, já terminando o programa, a gente bate um papo com você para você vir buscar os seus convites, tá bom? Obrigada pela participação. Agradecer você em casa também que mandou perguntinha, não teve resposta, entre em contato com a Vale Infusões, eles podem ajudar vocês. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bacana, viu? Valeu mesmo. Bom. Obrigada. Volte sempre. Agradeço a participação de todos, né? Muito legal, gostei. Amanhã é feriado, mas tem programa também, viu? Olá, tudo bem? Eu me chamo Carla Clarinda, atuo na área de RH como uma estrategista em recolocação de profissionais. E no dia 1º de maio, onde é comemorado o Dia do Trabalhador, estarei no programa Falando Nisso ao vivo, onde vou dar dicas de currículo e como se tornar um candidato imperdível para o mercado de trabalho. Até mais! Fiquem com Deus, até amanhã. Um beijo, a gente se vê. Beijão. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo,